Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, este é mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. Estamos a gravar ao início da tarde de quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Eu sou o António Saraiva Lima e acompanham-me em estúdio a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. As últimas horas têm sido marcadas por desenvolvimentos importantes relacionados com a guerra na Ucrânia. Donald Trump anunciou na quarta-feira que conversou com Vladimir Putin ao telefone e os dois líderes acordaram o início imediato de negociações para acabar com o conflito no país invadido pela Rússia. Volodymyr Zelensky falou posteriormente com Trump, garantiu estar em linha com a administração americana e disse que ninguém quer mais a paz do que a Ucrânia. Não obstante, Trump só terá informado o presidente ucraniano sobre este contacto com Putin depois de ele ter acontecido e já depois de Zelensky ter recebido em Kiev Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que lhe apresentou uma proposta de parceria económica segundo a qual Washington garantiria segurança a troco do acesso a recursos minerais ucranianos. Para além disso, Pete Hegseth, líder do Pentágono, aproveitou a sua primeira visita à Europa para dizer que um regresso às fronteiras anteriores a 2014 na Ucrânia é um objetivo irrealista para afastar a possibilidade de ser dada à Ucrânia uma garantia de adesão à NATO como parte de um acordo de paz e para recusar a ideia de que os Estados Unidos estão a trair a Ucrânia com esta postura. Carlos, são muitas novidades, mas eu diria que ninguém pode ficar verdadeiramente surpreendido com esta alteração profunda da posição assumida pelos Estados Unidos nos últimos 3 anos sobre o conflito no continente europeu. É verdade, e no entanto, o facto do Presidente Trump estar a fazer exatamente o que disse que ia fazer não deixa de ser um choque no momento em que ele começa a pôr em prática a sua estratégia. A sua estratégia é uma estratégia de capitulação perante a Rússia e a China. E, por ironia, o vice-presidente Vance vai falar com Zelensky em Munique para lhe impor os termos que Putin e Trump concertaram antes de Trump falar com Zelensky. Vance vai falar com Zelensky em Munique e tudo indica que nós estamos a caminho de um segundo Munique, depois do Munique de 1938, que antecipou a Segunda Guerra Mundial. Vamos ter um Munique em 2025 que vai acelerar a contagem decrescente para uma guerra geral. A tomada de posição pública, que se tornou pública, do secretário da Defesa norte-americano no grupo de contacto de Ramstein, grupo de contacto de apoio à Ucrânia, é uma capitulação em toda a linha. Ele diz publicamente, os comentários foram publicados no site do Departamento da Defesa norte-americana, ele diz publicamente, em primeiro lugar, que a NATO não vai ter a Ucrânia como um novo membro, diz isso publicamente, contra a posição oficial da NATO, e diz também que é irrealista pensar que a Ucrânia vai voltar a ter as fronteiras de 2014 e não diz que a Rússia não vai recuar das posições que ocupou depois da anexação da Crimeia e no início da invasão de fevereiro de 2022. É a pior forma de começar uma negociação entre duas grandes potências, renunciarmos a todos os pontos que são, apesar de tudo,
aquilo que poderia fazer recuar ou ceder um pouco o presidente Putin. O presidente Putin mandou dizer, aliás, em resposta às declarações do secretário da Defesa, que ia integrar na delegação russa para as conversações as pessoas que trabalharam nos acordos de Minsk em 2014 e 2015. O secretário da Defesa disse que isto não é Minsk III, mas do ponto de vista da Rússia é Minsk III, neste sentido em que a Rússia o que está a fazer é a partilhar a Ucrânia em etapas sucessivas. Primeiro Minsk I e II, a Crimeia passou a fazer parte da Rússia, e agora Minsk III, não toda a Ucrânia, mas os 4 distritos que foram anexados à Federação Russa, Luhansk, Donetsk, Zaporígia e Kherson, vão ficar na Rússia com o reconhecimento dos Estados Unidos e, se for possível, e tudo indica que isso é possível, dos aliados ocidentais. Portanto, essa é uma estratégia clara, bem definida, que orienta a posição da Rússia, Minsk I, Minsk II, Minsk III, e talvez não seja necessário ver Minsk IV quando a Rússia acabar de partilhar a Ucrânia e conquistar Odessa e fechar o acesso ao mar e se ligar à Transnistria e, eventualmente, começar uma nova guerra europeia contra a Roménia, contra os Bálticos, o que seja. Nessa altura, aliás, a Aliança Atlântica já não deve existir e a Unidade Europeia também não. Teresa, esta quinta-feira, à entrada para a reunião dos ministros da Defesa da NATO em Bruxelas, ouvimos vários responsáveis europeus insistirem que não pode haver qualquer negociação que não envolva a Ucrânia ou a Europa. Notou-se aqui claramente uma sensação de choque, por um lado, mas talvez até de humilhação, eu diria. A minha pergunta é, independentemente do fecho que este processo pode vir a ter, nomeadamente na situação militar no terreno, nas fronteiras da Ucrânia, só o facto de Trump ter falado diretamente com Putin, sem se coordenar com Kiev, com a União Europeia ou mesmo com a NATO, é uma grande derrota para a diplomacia europeia, não? É uma tremenda derrota, como tu disseste, e tens toda a razão. É uma enorme humilhação da Europa, além de ser uma enorme derrota. É uma vitória quase total de Vladimir Putin. Ainda não se percebeu o que é que Donald Trump ganha com isto, a não ser fazer a paz na Ucrânia, candidatar-se ao Prémio Nobel da Paz e negociar 500 mil milhões de terras raras e de reconstrução para as empresas norte-americanas na Ucrânia depois de assinado um acordo de paz. A Europa, que foi apanhada totalmente de surpresa, estavam reunidos no Quai d'Orsay, em Paris, os ministros de negócios estrangeiros dos países do chamado Weimar Plus, Weimar Mais, que são os maiores países da União Europeia, Espanha, Itália, França, Alemanha e o Reino Unido, para discutirem justamente a Ucrânia e o apoio à Ucrânia, e foram apanhados totalmente de surpresa. Eu há pouco, antes de começarmos a gravar, eu perguntava-lhe se, tendo em conta tudo aquilo que Trump já disse sobre este assunto, se não é surpreendente eles terem sido apanhados de surpresa. É surpreendente, mas eu acho que, apesar de tudo, apesar de nós podermos raciocinar sobre o comportamento de Trump na arena internacional, na Europa, na Ucrânia, face a Putin, com as coisas que ele anunciou e que disse que fazia durante a sua campanha eleitoral, eu digo que, apesar de tudo, ele consegue exceder a nossa maior imaginação sobre o mal que ele pode fazer ao mundo e à ordem internacional neste momento. Ele consegue sempre superar pela velocidade e pelo choque, e não me
admira que, apesar de tudo, estes ministros não tenham ficado chocados porque viram de repente, quando esperavam ainda algum tempo naquela lógica que estava um pouco condenada ao fracasso, como se viu, de estarem sempre a lembrar que a Aliança Atlântica era uma coisa forte, sólida, perene, com 75 anos de idade, que tinha servido bem os Estados Unidos, não ia, digamos assim, romper com essa facilidade, mantinham esse discurso, sabiam que não podiam apoiar a Ucrânia de uma forma decisiva sem o apoio dos Estados Unidos, reconheciam a sua própria fraqueza e, de repente, veem cair, a Europa vê cair sobre ela o seu pior pesadelo possível. Um acordo sobre a Ucrânia entre dois imperialismos que dividem a Ucrânia ao meio, metade para o novo imperialismo americano, outra metade para o imperialismo russo, e por outro lado, talvez mais aflitivo ainda, veem que vão viver nos próximos tempos, e não sabemos quanto tempo, sob a ameaça russa em permanência, com a NATO enfraquecida, com a Europa ainda sem capacidade para se defender e com uma ameaça permanente da Rússia. Ontem foi divulgado um relatório dos serviços secretos dinamarqueses que está a ser muito falado porque é de alguma maneira muito realista em relação à situação da Europa, que tem as seguintes previsões. A Rússia, com este acordo de paz imposto à Ucrânia e à Europa, pode de alguma maneira reorganizar a sua capacidade militar, a sua economia, para daqui a 6 meses atacar um outro vizinho, para daqui a 2 anos estar em condições, se nada acontecer entretanto, de atacar um Báltico, e para daqui a 5 anos estar em condições de desencadear uma guerra contra a própria União Europeia, contra os aliados europeus da NATO, como disse o Carlos, se a NATO continuar a existir tal como existe hoje, como uma força dissuasora em relação a qualquer agressão russa. Portanto, eu diria, para resumir, que para a Europa e para a Ucrânia, naturalmente, há um tempo antes do dia de ontem e há um tempo depois do dia de ontem. E a diferença é absolutamente colossal, e a questão é saber se a Europa está em condições de adaptar-se a esta realidade. Não se adaptou convenientemente durante o primeiro mandato de Trump, acreditou que as coisas se compunham com Biden, e agora houve o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, dizer-lhe claramente, como disse na reunião do grupo de contato de apoio à Ucrânia, não nesta reunião da NATO que está a decorrer hoje, mas ontem, como lhes disse, os Estados Unidos não vão garantir a segurança europeia. Temos de tratar de 2 coisas que são prioridade para nós: a defesa das nossas fronteiras, aquela obsessão com a invasão dos imigrantes e das drogas, e confrontar a República Popular da China. Disse preto no branco. E disse mais, disse que quem tinha de garantir um acordo de paz na Ucrânia, na linha de contacto entre a parte que querem oferecer à Rússia e a parte em que a Ucrânia pode ter uma independência relativa, evidentemente, disse que era a Europa que tinha de garantir
essa força de segurança, e disse mais, essa força não pode ser no quadro da NATO, essa força não está ao abrigo do artigo 5º da Aliança Atlântica, segundo o qual, como sabemos, se houvesse um problema sério, os outros países, a começar pelos Estados Unidos, tinham de vir em socorro do país ou dos países que estivessem envolvidos nesse problema. Acho que o quadro mudou radicalmente. Acho que o Carlos tem razão quando diz que estamos no Munique 2.0 e, mais uma vez, olha-se à volta, há um Chamberlain, mas faltou o Churchill, naturalmente. Carlos, Zelensky, como referi há pouco, diz estar a preparar os próximos passos em conjunto com o governo americano. A minha pergunta é: qual é a margem de manobra do presidente ucraniano para exigir o que quer que seja aos Estados Unidos ou para resistir a uma negociação de paz que, muito provavelmente, não vai incluir quaisquer pré-condições? O quadro para o presidente ucraniano é dramático em toda a linha. Desde logo, esta fórmula em que há conversações diretas entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia, esta fórmula é uma fórmula do plano de paz chinês, que foi previamente concertado, naturalmente, com os seus aliados russos e aparentemente aceite pelo presidente dos Estados Unidos. Provavelmente a China é um parceiro invisível neste processo. Vale a pena lembrar neste momento que o presidente Trump convidou o presidente Xi Jinping para ir à sua inauguração, não convidou o chanceler alemão, não convidou o presidente francês, mas convidou o presidente Xi Jinping, que é autor desta fórmula. As negociações sobre a Ucrânia devem ser feitas entre os dois presidentes, são as grandes potências que determinam o destino dos Estados menores na política internacional. Aparentemente o que está aqui em cima da mesa é que o presidente Trump vai falar com o presidente Putin e o vice-presidente Vance vai falar com o presidente ucraniano. Os europeus fazem um coro grego, não é? Que acompanha a ação. Esperemos que não estejam muito desafinados, provavelmente estarão, mas não são atores relevantes, não são atores na primeira linha. O ponto de partida deste acordo é o acordo que não chegou a existir entre a Rússia e a Ucrânia em março-abril de 2022. Esse acordo implicava não só a definição de uma linha de contacto ou de uma linha de demarcação provisória entre a Rússia e a Ucrânia, veremos qual é o seu traçado, mas também uma redução significativa das capacidades militares da Ucrânia. A Ucrânia, neste momento, tem o maior exército europeu. A Rússia também tem um exército muito maior do que tinha em 2022. Tem um exército com 1,5 milhões de soldados. É o segundo exército a seguir à China e o terceiro a seguir à China e os Estados Unidos. E do lado da Rússia havia uma interdição não só da Ucrânia ir para a NATO, como uma oposição à presença de quaisquer tropas estrangeiras no território da Ucrânia. Esse é um dos pontos que está em cima da mesa. A fórmula do secretário da Defesa ontem no grupo de contacto é tropas europeias e não europeias. Nós não sabemos o que é que isto quer dizer. Sabemos que há tropas não europeias do lado russo, mas não haverá tropas americanas, bem entendido. Como disse a Teresa, não é uma missão NATO, não tem o artigo 5º. Quem são esses europeus? Em que quadro é que eles intervêm? Tudo isso está em aberto. Há algumas indicações que referem que essas forças que estarão na linha de contacto estarão lá ao abrigo de uma resolução das Nações Unidas
que terá de ser votada pela Rússia e pela China. Isto é uma situação completamente inaceitável, em que as tropas europeias estão na Ucrânia não como aliados da Ucrânia, não como parceiros de um futuro membro da União Europeia, mas como entidades enviadas por uma instituição neutra e imparcial e distante, e com a benção da China e da Rússia. É provavelmente o próximo erro que os aliados ocidentais vão fazer, depois de iniciarem estas conversações nos termos em que o fizeram, como referiu. Primeiro falam com Putin e depois de definir os termos de referência essenciais falam com Zelensky e mandam subordinados falar com os aliados europeus, que protestam gentilmente a dizer: estas coisas não se fazem assim, deviam ter falado connosco à porta fechada, enfim, maçada, que coisa tão desagradável. Mas nós estamos perante uma situação que é desastrosa sobretudo para a Ucrânia e também para a Europa no seu conjunto. Os termos da segurança europeia estão a ser definidos por potências externas, pelos Estados Unidos, pela Rússia e, entre parênteses, provavelmente, mas não sabemos qual é a força desses parênteses, pela China também. Teresa, eu queria perguntar qual é que é o papel da NATO no meio disto tudo, porque hoje ouvimos Mark Rutte, secretário-geral, garantir que existe convergência entre os 32 Estados-membros sobre o facto de todos quererem a paz na Ucrânia e defender que é preciso colocar a Ucrânia na posição mais forte possível para eventuais negociações de paz e para impedir que Putin possa conquistar território ucraniano no futuro. Parece-me que a posição da NATO já é diferente da posição dos Estados Unidos, não é? Sim, é diferente da posição dos Estados Unidos, mas temos que pensar que Mark Rutte não podia dizer outra coisa, não podia dizer que aplaudia o encontro entre Trump e Putin e que a NATO tinha sido remetida para uma posição secundária. Uma das coisas que Pete Hegseth disse na tal reunião que eu já referi aqui é que o mínimo que a Europa tinha de gastar, os aliados europeus tinham e o Canadá tinham de gastar em defesa era 5%. Já não é 3%, já não é 3,5%, é 5%. Isto é uma meta que muito dificilmente nas atuais circunstâncias a Europa pode atingir. Como disse também, eu já referi isso, que a Europa tinha tratado a sua própria segurança porque os Estados Unidos tinham outras coisas para fazer. O que é que hoje, justamente quando os ministros da defesa da NATO estão reunidos em Bruxelas, o que é que hoje Vladimir Putin fez saber? Fez saber que queria incluir na agenda das suas conversações com Trump na Arábia Saudita. Eu friso que Trump também acabou com o isolamento diplomático de Putin. Acabou, evidentemente, Putin não pode vir à Europa hoje, Nebra, onde estas coisas costumam acontecer, porque se não é preso por causa do mandato do Tribunal Penal Internacional, tem de ir à Arábia Saudita, e o que o Putin fez saber é que quer discutir com Trump a arquitetura de segurança europeia, incluindo o recuo das fronteiras da NATO. Fez saber isso. Portanto, isto mostra onde é que já estamos nas consequências desta vitória de Putin em relação à agressão militar contra a Ucrânia e em relação ao resultado de uma negociação de paz que Trump quer fazer imediatamente, como ele próprio disse, e isto são naturalmente
Sabemos, desde o primeiro mandato de Trump, que o amor de Trump pela NATO não é propriamente esfuziante, chegou a ameaçar abandoná-la. Portanto, mais uma vez eu digo, a Europa está neste momento confrontada com um problema de segurança terrível, para o qual não se preparou e em relação ao qual eu não sei hoje aquilo que pode fazer. Mas quando Putin se dá ao luxo de dizer que quer negociar com Trump a arquitetura de segurança europeia, incluindo o recuo das fronteiras da NATO, eu pergunto como é que a Europa vai responder a uma questão destas. É verdade que Exet também disse à entrada para a reunião da NATO esta manhã que a NATO no fim tinha acordado e se tinha reforçado com a invasão da Ucrânia, que era tudo uma questão de reequilibrar os gastos com a defesa entre os dois lados do Atlântico e a Europa não continuar a contar sempre com os Estados Unidos para a sua defesa, mas há aqui uma nebulosa que não sabemos, não são boas notícias para a Europa e que não sabemos verdadeiramente quando a nebulosa se dissipar, o que é que vai estar a descoberto. Entretanto, no meio deste turbilhão, esta sexta-feira e até ao próximo domingo, realiza-se na Alemanha a Conferência de Segurança de Munique, um dos principais fóruns de debate sobre políticas de defesa e de segurança a nível mundial, exceto, mas também o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado americano Marco Rubio vão marcar presença, tal como Zelensky, aliás. Na segunda-feira foi publicado o relatório anual que antecipa a conferência e que diz o seguinte: embora seja discutível afirmar até que ponto o mundo de hoje já é multipolar, a multipolarização do mundo é um facto. Por um lado, o poder está a deslocar-se para um maior número de atores com capacidade para influenciar questões globais fundamentais. Por outro, o mundo está a experimentar uma polarização crescente entre e dentro de muitos Estados, o que está a dificultar abordagens conjuntas a crises e ameaças globais. Carlos, nós já falámos aqui no podcast várias vezes sobre o retraimento dos Estados Unidos na cena internacional, estamos a falar nele neste preciso momento, por isso eu imagino que sei qual é que vai ser a sua resposta, mas eu faço-lhe duas perguntas muito diretas. Primeira, a multipolarização do mundo é mesmo um facto? Segunda, estes últimos desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia são ou não a prova disso mesmo? Com certeza que sim. A minha resposta é previsível. O relatório de Munique, Munique vai ser dominado não pelo relatório, mas obviamente pelo segundo Munique, pelo Munique 2.0, na reunião Vance-Zelensky, mas o relatório chama-se Multipolaridade, como disse, mas depois o texto diz que há um mix. Nós vivemos num regime misto, que tem elementos de unipolaridade, de bipolaridade e de multipolaridade. É uma fórmula elegante e muito realista, mas acontece que quem escreve estes relatórios, já me aconteceu no passado, depois a realidade ultrapassa-nos rapidamente. E afinal é a multipolaridade. É a multipolaridade. Com esta estratégia, com esta nova estratégia do presidente Trump, que quer pôr fim à ordem americana e não tem condições para reconstruir uma ordem das democracias, vai fazer um concerto entre as potências, com a China, a Rússia, eventualmente a Índia, e regressar à velha política do poder. Isso é a definição da multipolaridade. E na multipolaridade, a multipolaridade é, portanto, o resultado do declínio dos Estados Unidos, em primeiro lugar. É essa a nova realidade, ou, se preferirmos, do declínio dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus e asiáticos, para acentuar ainda mais essa tendência, essa dinâmica. E na multipolaridade não há alianças permanentes. As alianças permanentes são uma realidade que pode existir numa competição bipolar, como existia entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nenhum Estado saiu
da NATO. Um único Estado saiu do Pacto de Varsóvia, a Albânia, e mesmo assim a Albânia não passou para o outro lado, ninguém passou a linha de divisão entre os dois campos, entre as duas Europas. Na multipolaridade não é assim. Na multipolaridade as estratégias dos Estados são constantes, mas os alinhamentos são flexíveis. A Rússia sabe jogar esse jogo muito bem, a China não sabe, não tem nenhuma experiência do que é a diplomacia internacional, e os Estados Unidos também não estiveram no Congresso de Viena e, de certa maneira, entraram na política internacional verdadeiramente a partir de 1945 com um regime bipolar. Portanto, do ponto de vista da experiência adquirida, a Rússia tem, mais uma vez, pode ir demonstrando, tem uma vantagem, sabe jogar com a guerra e a paz, sabe jogar com este regime de multialinhamentos, como dizem os indianos são multialinhados, fazem parte de todas as alianças rivais e opostas, do Quad e dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, e uma relação estratégica com o Japão e os Estados Unidos. Portanto, estão os indianos aparentemente também avançados neste novo jogo, mas o veredicto do presidente Trump, como dizia a Teresa, alguns dos melhores espíritos achavam que Trump era um novo Churchill, mas saiu-lhes um Chamberlain, que precisa de ganhar tempo para tentar recuperar uma posição muito vulnerável dos Estados Unidos, que aparentemente não tem condições sequer para conter a China e para defender Taiwan perante a pressão estratégica chinesa. A China quadriplicou o número de armas nucleares nos últimos 4 anos. Há uma corrida às armas com a China e a Rússia a crescerem brutalmente nesse domínio, enquanto nós discutimos, temos 5%, não temos 5%, temos 3%, não temos 3%, já chegámos aos 2%, ainda não chegámos aos 2%, incluindo os Estados Unidos, que baixaram os seus gastos de defesa nos últimos anos para 3,2 ou 3,3, 3,2 ou 3,3, segundo os últimos números de dezembro de 2024. Essa é a realidade. Os Estados Unidos estão a recuar. O recuo dos Estados Unidos não é reversível a curto prazo, e isso vai fazer a transição entre a unipolaridade para a multipolaridade. No fundo, os Estados que jogaram na multipolaridade, a Rússia, mais do que a China e do que os Estados Unidos, têm essa vantagem de estar em linha com aquilo que é a dinâmica, a tendência forte na política internacional. Teresa, eu volto sempre à Europa. O relatório da conferência sublinha que nessa tal ordem mundial de tendência cada vez mais multipolar, as potências olham cada vez menos para os Estados Unidos como uma âncora de estabilidade e mais como um risco contra o qual é preciso resistir. Para além disso, uma sondagem publicada na quarta-feira pelo European Council on Foreign Relations mostrava que para os europeus os Estados Unidos de Trump são cada vez menos um aliado e mais um parceiro necessário. Esta reavaliação da forma como a Europa e muito particularmente os seus cidadãos estão a olhar para estes Estados Unidos reforça ou não o argumento de que a autonomia estratégica europeia é mesmo o único caminho a seguir? É o único caminho a seguir. Foi um debate que ocupou a Europa durante anos, mais em teoria do que na prática, porque debaixo desse debate havia a solidez da relação transatlântica. Portanto, era um debate filosófico, digamos assim, lançado muito na velha tradição francesa pelo presidente Macron nos últimos tempos. Hoje é uma necessidade absoluta. Vai-se
ter de ser construído em condições extremamente difíceis. Só um pequeno pormenor: a economia europeia está estagnada há demasiado tempo, não se vê perspectiva de crescimento forte nos próximos tempos. A economia alemã atravessa uma crise monumental quanto ao seu modelo, portanto as condições económicas não são favoráveis à criação de uma segurança estratégica na Europa. E em cima disto, o mundo de que o Carlos falava, de que fala o relatório da Conferência de Munique, um mundo multipolar, com vários centros de poder e a competição entre esses centros de poder, é um mundo mais caótico, mais arriscado, mais violento, onde a lei da força substituirá facilmente a força da lei, e a Europa não está habituada, não é só a Europa, o Japão não está habituado a lidar com essa realidade, a própria Coreia do Sul e a Austrália, as democracias que contavam com a segurança americana não estão preparadas para essa nova realidade. Quanto à opinião pública, há uma viragem enorme na opinião pública, o que quer dizer que os europeus estão basicamente atentos àquilo que se está a passar, são maioritariamente apoiantes da Ucrânia. Todas as sondagens dizem isso na Europa, de Portugal à Finlândia, e veem que os Estados Unidos de Trump deixam de ser uma força que apoia a integração europeia, a segurança europeia, a economia europeia, para ser uma espécie de adversário que subitamente... Não é adversário que está... nas sondagens. Sim, a ideia é de aliado para parceiro. É um rival, exatamente, é um rival da Europa, embora a sondagem diga também que a maior parte dos europeus, em quase todos os países onde a sondagem foi realizada, continuam a considerar que precisam da América mesmo como parceiro. Isto é um dado importante. A opinião pública europeia está muito à frente das elites europeias. Exatamente. As elites europeias continuam a viver no século admirável mundo da ordem liberal internacional, e a opinião pública europeia, incluindo a portuguesa, para grande surpresa, com certeza, dos nossos dirigentes e dos nossos governantes, sabem exatamente como é que as coisas estão a passar. Indicam claramente nessa sondagem, na parte que não foi citada na imprensa, que a Rússia é uma ameaça à Europa, que a China é uma ameaça à Europa e que continuam a precisar dos Estados Unidos e que não podem deixar cair a Ucrânia. Eu gostava imenso de conhecer um dirigente europeu que nos dissesse exatamente isso e atuasse em consequência dessa realidade. Muito bem, é com este recado das populações europeias à classe política que terminamos. Muito obrigado pelos vossos comentários e muito obrigado a quem esteve desse lado a ouvir-nos. Não se esqueçam de subscrever e de recomendar o podcast Diplomatas. Nós voltamos para a próxima semana para mais um episódio de análise da atualidade internacional em véspera das importantíssimas eleições alemãs. Por isso, fiquem atentos. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.